O Bastion só precisava de você enquanto você ainda Neste estava. contagem regressiva, vamos conhecer 10 protagonistas inesquecíveis que deixaram sua marca no cinema. Não apenas por suas atuações, mas também pelo drama fora das telas. Estas não são apenas atrizes. São lendas, quebradoras de regras e criadoras de manchetes. De rumores sussurrados a escândalos completos, vamos desvendar histórias que chocaram fãs e especialistas. Essas mulheres ultrapassam limites, desafiam normas e às vezes cruzam linhas, deixando um rastro de intriga. Bette Davis. Bette Davis era conhecida por ter uma personalidade difícil no set, com muitas histórias destacando os desafios de trabalhar com ela. Um incidente particularmente intenso ocorreu durante as filmagens de Mr. Skeffington, em 1944. Davis frequentemente usava colírio entre as cenas devido à iluminação intensa no set. Em algum momento, alguém adulterou seu colírio no camarim. Quando ela usou, começou a gritar de dor. E embora tenha se recuperado no final, o culpado nunca foi identificado. Ela não tinha medo de expressar sua opinião. Uma história famosa diz que ela disse a alguém que gostava dela: "Eu te beijaria, mas acabei de lavar o cabelo." Ela era conhecida por dizer coisas inteligentes e grosseiras. Bette Davis era ousada, às vezes ousada demais. Seus papéis no cinema eram frequentemente de personagens fortes, assim como ela era na vida real. Ela era intensa na tela e fora dela. As pessoas adoravam vê-la, mas ela podia ser difícil de trabalhar junto. Bette não dizia coisas engraçadas só para ser maldosa. Ela lutava muito pelo que queria no seu trabalho. Se ela não gostasse de algo em um filme, como suas roupas ou o que tinha que dizer, ela reclamava. Às vezes, as pessoas achavam que ela estava sendo maldosa, mas ela só queria que as coisas fossem corretas. Circulavam rumores de que muitos membros do elenco e da equipe poderiam ter sido responsáveis. Diziam que, se você colocasse todo o elenco e a equipe em fila e perguntasse qual de vocês queria matar a Bette Davis, cerca de 100 pessoas levantariam as mãos. Apesar disso, Davis continuou sua carreira, conhecida por suas performances intensas e presença poderosa. Houve outros relatos sugerindo que Davis era mais gentil com atores veteranos e aqueles do seu nível, mas muito mais dura com atores mais jovens ou menos experientes, tornando difícil para eles trabalharem com ela. 2. Lucy Ball. Lucille Ball, amplamente lembrada como a estrela excêntrica e adorável de I Love Lucy, tinha uma personalidade muito diferente nos bastidores. Conhecida por sua perspicácia nos negócios, Lucy era frequentemente descrita como fria, controladora e difícil de trabalhar junto. Apesar de seu charme na tela, seu comportamento na vida real estava longe da personagem cômica e extravagante que interpretava. Antigos funcionários e colegas frequentemente falavam da atitude rígida e séria de Lucy, com alguns até preferindo seu marido, Desi Arnaz, por seu carisma e humor, apesar de suas falhas pessoais. Muitos disseram que Desi, em contraste com Lucy, era engraçado e acessível. Lucy, por outro lado, podia ser exigente, difícil e, às vezes, miserável no set. Sua filha, Lucy Arnaz, insinuou momentos de ambivalência em relação à sua mãe em entrevistas, com sinais sutis de dor ao discutir seu relacionamento. Isso reflete a dinâmica complexa entre eles, destacando o exterior rígido de Lucy e como isso afetou até seus relacionamentos mais próximos. Aqueles que trabalharam com ela na Desilu Productions notaram que Lucy não era naturalmente uma pessoa calorosa ou engraçada fora das câmeras. Ela assumiu a direção do estúdio depois que o problema de bebida de Desi se tornou público, entrando em um papel que, segundo relatos, ela não gostava, mas que lidou com determinação. Embora ela possa não ter sido simpática para todos, aqueles que conquistaram sua confiança a encontraram extremamente leal e generosa, apesar de sua rigidez. 3. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, a glamourosa ícone da Idade de Ouro de Hollywood, não era estranha à controvérsia. Embora fosse reverenciada por sua atuação e beleza, sua vida pessoal muitas vezes era um desastre. O caso de Taylor com Ed Fisher, enquanto ele era casado com Debbie Reynolds, chocou o mundo e arruinou a carreira de Fisher. Mas esta não foi a primeira, nem a última incursão de Taylor em relacionamentos escandalosos. Seu casamento volátil com Richard Burton foi um frenesi midiático, repleto de discussões públicas, altercações físicas e acusações de abuso. Os dois tiveram um relacionamento notoriamente tóxico, marcado por infidelidade e brigas explosivas. Taylor também lutou contra o vício ao longo de sua vida, com períodos de consumo excessivo de álcool e abuso de medicamentos prescritos que a deixaram fora de controle. Seu comportamento errático em filmagens lhe rendeu a reputação de diva difícil, com diretores e colegas de elenco reclamando de seus ataques temperamentais e falta de profissionalismo, embora ela eventualmente tenha encontrado redenção através de seu trabalho humanitário. O estilo de vida imprudente e destrutivo de Taylor deixou muitos sofrendo em seu caminho.
4. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge foi muito importante em Hollywood. Ela foi a primeira mulher negra a ser indicada a um Oscar de melhor atriz. Isso foi realmente importante, mas sua vida não foi fácil. Naquela época, muitas pessoas eram injustas com os negros. Isso tornou as coisas difíceis para Dorothy. Ela teve que lutar muito para ser famosa. Por causa disso, ela frequentemente se sentia sozinha. Nos sets de filmagem, as pessoas às vezes achavam que Dorothy era fria ou antipática, mas na verdade, ela estava apenas trabalhando muito para ser uma boa atriz. Ela queria mostrar a todos que levava seu trabalho a sério. Dorothy teve muitos problemas em sua vida pessoal. Ela se divorciou 2 vezes. Ela não tinha muito dinheiro. Ela também se sentia triste e preocupada com frequência. Essas coisas tornavam difícil para ela ser amigável o tempo todo. À medida que envelhecia, Dorothy não conseguia encontrar muitos bons trabalhos de atuação. Isso a deixava chateada. Ela começou a se fechar mais. Algumas pessoas achavam que isso significava que ela não gostava dos outros, mas ela estava apenas passando por momentos difíceis. Mesmo que as coisas fossem difíceis, Dorothy continuava tentando. Ela cantava em boates e aceitava pequenos papéis de atuação quando podia. Ela nunca desistiu de seus sonhos. Dorothy era bonita e talentosa. Ela podia cantar, dançar e atuar. Ela estrelou em filmes como Carmen Jones e Porgy and Bess. Esses filmes mostraram o quão incrível ela era. Infelizmente, a vida de Dorothy terminou cedo demais. Ela morreu quando tinha apenas 42 anos, mas deixou uma grande marca em Hollywood. Ela abriu portas para outras atrizes negras que vieram depois dela. Hoje, as pessoas lembram de Dorothy Dandridge como uma mulher corajosa que lutou por seu lugar em Hollywood. Ela pode ter parecido distante às vezes, mas era na verdade uma pessoa forte enfrentando grandes desafios. Cena 15. Faye Dunaway. A carreira de Faye Dunaway, marcada pelo brilho na tela, foi igualmente notável pela turbulência fora das câmeras. Conhecida por suas performances poderosas, ela também desenvolveu uma reputação como uma das atrizes mais difíceis de Hollywood. Sua saída repentina da produção da Broadway de Tea at Five levantou sobrancelhas, com relatos sugerindo confrontos físicos e um ambiente de trabalho tóxico. Essas alegações foram posteriormente corroboradas por aqueles que trabalham de perto com ela. Uma história contada por um colega revelou que, durante uma cena em que ela deveria simular um tapa, Dunaway, em vez disso, deu um tapa real no rosto do ator. O designer de perucas da Broadway, Paul Huntley, também compartilhou um incidente em 1996, onde a frustração dela com a colocação de grampos de cabelo a levou a dar um tapa na mão do assistente dele. Nos bastidores, o comportamento de Dunaway era infame. De acordo com relatos em Easy Riders and Raging Bulls, durante as filmagens de Chinatown, ela era famosa por hábitos estranhos, como se recusar a dar descarga e, uma vez, ter atirado um copo de urina no diretor Roman Polanski durante uma discussão. Embora ela negasse tais alegações, sua natureza exigente era bem conhecida na indústria. James Woods, que trabalhou com ela em O Desaparecimento de Amy, lembrou-se de ter ficado chocado quando ela atirou um objeto nele durante uma cena. Até mesmo a lendária Bette Davis, que não era estranha a conflitos, nomeou Dunaway como a pessoa mais difícil que ela havia encontrado em Hollywood. Número 6. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn era uma estrela única de Hollywood. Ela não se importava em seguir regras. Isso frequentemente confundia as pessoas com quem trabalhava. Ela uma vez disse: "Não sou apenas uma atriz, sou uma personalidade. Qualquer atriz que não seja uma personalidade não é uma estrela." Isso mostra como ela pensava sobre si mesma. Hepburn era corajosa e dizia o que pensava. Em seus filmes, ela frequentemente interpretava mulheres fortes. Isso era muito parecido com como ela era na vida real. Ela não tentava ser como outras estrelas de Hollywood. Algumas pessoas achavam isso difícil de lidar, mas outras a amavam por isso. Quando Hepburn dava entrevistas, ela dizia coisas inteligentes que mostravam que era uma rebelde. Ela não queria ser como todo mundo. Ela acreditava em ser ela mesma, mesmo que isso tornasse as coisas mais difíceis. Ela disse famosamente: "Se você obedecer a todas as regras, perde toda a diversão." Existem muitas histórias sobre Hepburn discutindo com diretores de cinema e outros atores. Ela se importava muito em fazer um bom trabalho e lutava pelo que achava certo. Algumas pessoas disseram que era difícil trabalhar com ela. Outros achavam que ela era incrível porque defendia a si mesma. Hepburn teve uma longa carreira que durou mais de 60 anos. Ela ganhou 4 Oscars de melhor atriz, mais do que qualquer outro ator. Ela era conhecida por usar calças quando a maioria das mulheres usava apenas vestidos. Isso mostrava como ela era diferente das outras estrelas. Em sua vida pessoal, Hepburn era igualmente independente. Ela nunca se casou com o ator Spencer Tracy, mesmo estando juntos por 26 anos. Ela disse uma vez: "Eu não vivi como uma mulher, eu vivi como um homem. Eu apenas fiz o que bem quis." A forte personalidade de Hepburn às vezes deixava as pessoas desconfortáveis, mas também a tornou uma das atrizes mais respeitadas da história de Hollywood.
Ela provou que ser fiel a si mesma pode levar a um grande sucesso, mesmo que nem sempre seja fácil. Hoje, as pessoas lembram de Katharine Hepburn como uma mulher forte, inteligente e talentosa que mudou Hollywood. Ela pode ter sido difícil às vezes, mas sempre foi autêntica. Número 7. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich foi uma atriz e cantora lendária conhecida por seu glamour, independência e recusa em se conformar com as normas de Hollywood. Seu estilo andrógeno marcante e personalidade ousada a distinguiam de outras estrelas de sua época. A personalidade determinada de Dietrich frequentemente causava atritos com diretores, como Alfred Hitchcock, que a chamou de a atriz mais obstinada com quem ele já havia trabalhado. Ela ficou famosa por controlar sua iluminação e figurinos para manter sua imagem glamurosa, mesmo que chocasse com a direção criativa. Fora das telas, a vida pessoal de Dietrich era tão ousada quanto sua carreira. Abertamente bissexual, ela teve casos com homens e mulheres, incluindo figuras de Hollywood como Greta Garbo e John Gilbert. Sua abordagem ousada em relação aos relacionamentos e seu desafio às normas convencionais de gênero fizeram dela uma figura controversa em uma era conservadora. Dietrich também era uma vocal ativista política. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se cidadã dos Estados Unidos e condenou publicamente o regime nazista, apresentando-se para as tropas americanas no exterior. Apesar de enfrentar críticas da Alemanha, ela permaneceu firme em sua posição. A carreira e a vida de Marlene Dietrich incorporaram uma destemida oposição à autoridade, seja em Hollywood ou na arena política, consolidando seu status como uma das figuras mais icônicas do cinema. Gloria Swanson. Gloria Swanson era uma grande estrela nos filmes mudos. Mas quando os filmes começaram a ter som, ela teve dificuldades. Isso a fez agir de formas que algumas pessoas consideraram maldosas ou cruéis. Swanson estava acostumada a ser a melhor nos filmes mudos. Ela era como uma rainha do cinema. Mas quando os filmes falados chegaram, ela não queria mudar. Isso fez as pessoas acharem que ela era teimosa e difícil. A história é sobre Swanson brigando com diretores de cinema e chefes. Ela queria fazer as coisas à moda antiga, mesmo quando todos os outros estavam avançando. Isso tornava difícil trabalhar com ela. Uma vez, quando estava fazendo um teste para um filme falado, ela ficou zangada. Ela disse: "Naquela época, tínhamos rostos." Isso mostrou o quanto ela não gostava dos novos filmes. Fez as pessoas pensarem que ela estava presa ao passado. À medida que Swanson conseguia menos papéis em filmes, ela se tornava ainda mais difícil de trabalhar. Ela pedia coisas que não faziam mais sentido. Isso fazia com que as pessoas não quisessem contratá-la. Mas Swanson não desistiu. Em 1950, ela fez um grande retorno em um filme chamado Sunset Boulevard. Neste filme, ela interpretou uma velha estrela de cinema esquecida, que age de forma louca. Algumas pessoas achavam que ela estava interpretando a si mesma. Swanson era conhecida por ser muito confiante. Ela uma vez disse: "Decidi que quando eu for uma estrela, serei estrela em todos os centímetros e em todos os momentos." Isso mostra como ela sempre quis ser o centro das atenções. Ela também era famosa por seu estilo de vida luxuoso. Ela adorava roupas caras e joias. Algumas pessoas achavam que isso a fazia parecer snob e distante. Apesar de Swanson poder ser difícil, ela também era uma empresária inteligente. Ela foi uma das primeiras atrizes a começar sua própria produtora. Isso mostra que ela não era apenas uma diva, mas também esperta. Hoje, as pessoas lembram de Gloria Swanson como uma pessoa complicada. Ela podia ser maldosa e difícil, mas ela também era talentosa e determinada. Sua história mostra como pode ser difícil para estrelas mudarem quando Hollywood muda. Número 9. Mae West. Mae West era conhecida por suas frases de efeito ousadas e espirituosas, tanto dentro quanto fora das telas. Dizem que ela até foi expulsa de uma festa em Hollywood por seu comportamento audacioso. Imagine só, a carreira de West foi cheia de charme, confiança e bravura. Ela não tinha medo de ultrapassar limites, tanto em seus papéis quanto na vida real, destacando-se em uma era que muitas vezes valorizava a tradição. Em entrevistas, West compartilhava abertamente suas opiniões, falando livremente sobre seu estilo de vida não convencional. Sua recusa em seguir as regras da sociedade a tornava tanto uma pioneira quanto uma fonte de controvérsia. Uma famosa história afirma que seus comentários afiados fizeram com que fosse escoltada para fora de um evento em Hollywood. Embora os detalhes não sejam claros, o incidente mostra o quanto ela se opunha ao conformismo. No set, a personalidade forte de West brilhava. Ela frequentemente desafiava decisões do roteiro e levava seus personagens ao limite. Enquanto alguns admiravam sua confiança, outros achavam que ela podia ser direta demais e difícil de trabalhar. Kishonta Loretta Young. Loretta Young era uma atriz determinada, conhecida por sua busca pela perfeição e altos padrões. Ela não hesitava em criticar quem não atendesse suas expectativas, o que lhe rendeu a reputação de perfeccionista em Hollywood. Durante a era dourada de Hollywood,
A carreira de Young Soo se elevou rapidamente, mas nos bastidores ela era conhecida por sua rigorosa atenção aos detalhes. Desde os figurinos até os roteiros, ela estava profundamente envolvida, sempre buscando a excelência. Suas altas expectativas às vezes levaram a conflitos com diretores e co-protagonistas, pois ela não tinha medo de se manifestar se uma cena não estivesse à altura de seus padrões. Essas histórias ajudaram a moldar sua imagem como uma atriz dura, mas talentosa. Com o tempo, sua reputação de intransigente cresceu, e enquanto alguns admiravam sua dedicação, outros a achavam difícil de trabalhar, especialmente em uma indústria que frequentemente exigia compromisso. Aqui está uma versão mais simples sobre Vivien Leigh, focando em sua reputação durante a Era de Ouro de Hollywood. Vivien Leigh. Vivien Leigh foi uma atriz famosa, mais conhecida por interpretar Scarlett O'Hara em E o Vento Levou. Ela era bonita e talentosa, mas também tinha muitos problemas que a tornavam difícil de trabalhar. Leigh não gostava de ser chamada de estrela de cinema. Ela disse uma vez: "Eu não sou uma estrela de cinema, sou uma atriz. Ser uma estrela de cinema é uma vida tão falsa." Isso mostra que ela se importava mais em atuar bem do que em ser famosa. No set de filmagem, Leigh frequentemente agia de maneiras que irritavam as pessoas. Às vezes, ela ficava muito emotiva ou agia de forma estranha. Isso tornava difícil para os outros trabalharem com ela. As pessoas diziam que ela gritava ou chorava de repente, o que assustava alguns de seus colegas de trabalho. Leigh tinha problemas de saúde mental que não eram bem compreendidos na época. Hoje, sabemos que ela tinha transtorno bipolar. Esta doença fazia seus humores mudarem rapidamente, o que explica alguns de seus comportamentos. Seus problemas pessoais afetavam muito seu trabalho. Às vezes, ela esquecia suas falas ou não aparecia para filmar na hora certa. Isso fazia com que as filmagens demorassem mais e custassem mais dinheiro. Leigh foi casada com o ator Laurence Olivier por 20 anos. O relacionamento deles foi muito intenso e teve muitos altos e baixos. Isso aumentou seu estresse e afetou como ela agia no trabalho. Apesar de seus problemas, Leigh ganhou 2 Oscars. Ela ganhou um por E o Vento Levou e outro por Uma Rua Chamada Pecado. Isso mostra que, embora fosse difícil, ela era muito talentosa. A beleza de Leigh era famosa, mas também lhe causava estresse. Ela se preocupava muito com o envelhecimento e a perda de sua aparência. Isso a deixava ainda mais ansiosa nos sets de filmagem. À medida que envelhecia, a saúde mental de Leigh piorava. Ela tinha dificuldade em encontrar trabalho porque as pessoas sabiam que era difícil trabalhar com ela. Isso a deixava muito triste e solitária. Vivien Leigh morreu jovem, com apenas 53 anos de idade. Hoje, as pessoas a lembram como uma grande atriz que teve uma vida muito difícil. Sua história mostra como problemas de saúde mental podem afetar até as pessoas mais bem-sucedidas.